Olha, muita gente se lascou nessa. Não acreditava que o Palmeiras passasse. Mas o Verdão não foi brilhante na primeira fase, mas cresceu, chegou nas oitavas, competiu, lutou, leva para prorrogação. No tempo normal também se destacou. Não foi um jogo de grandes chances, mas uma luta contra o calor, de muita entrega dos dois lados. E aí o Paulinho, que sai do banco, entra no jogo no lugar do Estevão, resolve a parada, depois tem que sair. O Abel já disse que ele vai fazer uma cirurgia depois do campeonato da Copa do Mundo de Clubes. Realmente o caso dele é de limitação física, não consegue jogar mais que 30 minutos. Depois ele sai, o Mikael entra no lugar dele. Mas o Palmeiras está classificado, Edu, e é uma espécie de alma lavada, porque é um campeonato dificílimo, está sendo visto agora, é mata, não tem segunda chance e o Palmeiras levou a melhor. Renata, mais uma vez, bom dia para você, para todos aí que estão em casa. Você vai falar bom dia 800 vezes hoje. Lógico, tem a alegria aqui, é contagiante para todo mundo aqui, aos palmeirenses aqui. Tem muito palmeirense aqui, sabe, Renata? Mais ou menos. Nossa, mas eu vejo assim, ontem não, no sábado, o Palmeiras jogou de uma forma inteligente. O pessoal tá falando assim, o Botafogo não jogou. Não é que não jogou, o Palmeiras não deixou o Botafogo jogar. O Palmeiras que marcou em cima desde o início do jogo. A gente sabia que ia ser um jogo duro. Então, o que o Palmeiras fez? Marcou e neutralizou as melhores características do Botafogo, que é o toque de bola, o meio de campo, né, a esticada no Igor Jesus. Então, o Palmeiras neutralizou totalmente as ações do Botafogo. E, mais uma vez, o Abel surpreendendo a gente, né, Renata? Colocando o menino, o Alan, não sei, pra a princípio jogar, era Alan, mas na televisão já falaram Alan, então a gente fica de Alan, sei lá. Pra jogar, entendeu? O moleque jogou muito bem, não sentiu o jogo. Como eu falei outro dia no jogo aberto, nessas horas que o Palmeiras tem a casca, o Palmeiras tem o mental forte. E mostrou mais uma vez que nesses jogos onde que é a decisão e a concentração, eles produzem os jogadores. E mais uma vez, Renato, o Richard Rios, que jogador, ele marca, ele joga, ele cria. Foi espetacular. Então, uma vitória convincente, sim, por mais que não foi um placar assim de 2-0. E outra coisa, ô juizão, foi pênalti. Pelo amor de Deus, onde que você viu? A bola bateu na mão. Estava no chão. Não estava no chão, não. Já estava levantada. Então, teria que ter dado pênalti, sim, para o Palmeiras. Mas acho que valeu pela vitória. Eu acho que é importantíssimo para seguir na competição. E o que eu falei, o que vier agora pela frente, Renato, o Chelsea, dá para encarar de igual para igual, entendeu? E a gente vai ver o que é quem. Meus amigos aqui, mais uma vez vai secar e mais uma vez vai ficar na expectativa, né, Renata? Ronaldão, o Chelsea é a sequência, mas eu quero falar um pouco mais desse jogo contra o Botafogo. Era um duelo super aguardado, quis a tabela que brasileiros se enfrentassem nas oitavas de final. Tem uma rivalidade muito crescente nos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras. E talvez no encontro mais importante das duas equipes, o Palmeiras foi o que triunfou. E esse confronto dos brasileiros deu mais uma semana, né, para quem permanece nessa competição. E foi até importante. Agora, a gente viu um Botafogo totalmente diferenciado do que foi na competição até aí. Aquela casca que eu falei no começo, nesse jogo contra o Palmeiras, não colocou em campo. Acho que é por isso que até sobrou para a demissão do treinador. Porque foi um time que, se você colocar aqui para jogar de novo contra o Palmeiras, vai perder de novo. Botafogo não foi aquele Botafogo que começou a competição, que encheu os olhos do torcedor. O Botafogo deixou a desejar até na sua marcação, que não conseguiu encaixar em cima do Palmeiras. Não, o Palmeiras não deixou, irmão. Então, por isso que eu estou dizendo para você. Palmeiras jogou. Porque teve um jogo difícil também, o Botafogo soube marcar, soube sofrer sem tomar gol e fez um gol ainda. Só que contra o Palmeiras não conseguiu fazer esse gol. Não conseguiu nem marcar direito também o time do Palmeiras. Então, deixou a desejar, não sei se foi o cansaço, se foi o sol, muita gente está falando muita coisa aí, mas eu acho que alguma coisa aconteceu no vestiário, a forma de jogar do Botafogo não foi condizente com o que a gente viu. Então, mereceu sim a passagem do Palmeiras e chegar até mais uma semana, dá para fazer compra lá agora, ver a Torre Eiffel, dá para ver a Torre Eiffel, da Liberdade. A gente está nos Estados Unidos, dá irmão, para ir para Filadélfia, não. Junto com o Rambo. Vocês podem ir lá com o Rambo agora, lá a Estátua da Liberdade, irmão. A Estátua da Liberdade. Sim, vocês vão lá. Agora vocês estão na Filadélfia, vocês
podem subir aquela escada correndo, agradecer. Que nem a mamãe Leila fez no vídeo aí. Porque segunda-feira que vem vai ter que ter uma catraca aqui negado porque não tem Mundial. Porque não vai ter, não vai passar mais. Foi até onde deu. Para que alguns que não passam nem da pré-Libertadores... Pô, a gente tá lá nas quartas de final, entre os 8 melhores do mundo. Participação. Entre os 8 melhores do mundo. Mas posso falar uma coisa? Com o dinheirinho que o Palmeiras já arrecadou, dava pra pagar o Memphis e sobrava uma grana. Porque, falar em Memphis, ele tá lá no Parque São Jorge. Vai comprar o estádio. No CT, viu? Pra quem falou que ele não ia aparecer, ele tá lá. Mais uma vitória, o Palmeiras compra o estádio do Corinthians com a arrecadação da premiação. Compra do Sandy Júnior, né? Que vocês jogando em Barueri. Ó, tá acompanhando uma grande competição e o Palmeiras segue. E, aliás, gente, na hora certa apareceu o bom futebol da equipe, competitivo, foi pra cima. Se a gente tivesse que comparar Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras foi melhor na partida. Isso, pelo menos na minha visão. Cicinho, e a gente viu que o placar foi curtinho, 1-0, mas era um embate bem complicado, de poucos espaços. Botafogo volta, perde o técnico Renato Paiva e o Palmeiras segue e reencontra o Chelsea, o próximo clube do Estevão. Renata, bom dia, né? Tem que dar bom dia para esses amiguinhos aqui. Você tá meio desanimado. O que foi, irmão? Não, segundou, né? Com entendi. Vitória do Palmeiras. Mas assim... E a derrota do Flamengo também, né? Também tem essa, o Mengão perdeu, né? Vamos lá, vamos para a realidade. É assim, o Palmeiras, ele venceu pela sabedoria do treinador e pelo elenco que tem. Porque a prévia desse jogo foi no Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo se impôs aqui em São Paulo contra o Palmeiras e fez um jogo de igual para igual e foi melhor do que o Palmeiras poderia ter vencido aquele jogo no Campeonato Brasileiro. E lá, o Renato Paiva, infelizmente, armou a equipe do Botafogo esperando o Palmeiras. O Abel, sabendo de toda a dificuldade que tinha tido aqui no Brasil, ele armou uma equipe o quê? Mais ofensiva. Ele falou, como o Botafogo gosta de atacar, eu vou fazer a mesma coisa. E se deu melhor, porque do outro lado se acovardou. Então, se o Botafogo tivesse jogado de igual para igual, talvez teria um resultado melhor. Prova disso que ao decorrer... Ganhar do Paris Saint-Germain é tranquilo, quer ganhar do Palmeiras. Não, mas a questão é o seguinte, ele com o Paris Saint-Germain, ele tinha uma proposta de jogo, que era o quê? O contra-ataque deu certo, ok? Contra o Palmeiras, a hora que ele tomou o gol, ele começou a jogar. Por que não fez isso antes? Então, isso demonstra que a estratégia foi furada, enquanto a do Abel deu certo. Mas você acha que não foi todo os jogadores também dentro do campo, Cicinho, que não tiveram atitude também? E o Palmeiras também não deixou o Botafogo gostar do jogo? Eu não falo questão de atitude, Edu, porque assim, foi nítido o posicionamento de um Botafogo esperando o Palmeiras. O Botafogo, como eu falei, quando enfrentou o Palmeiras que atacou, o Botafogo se deu bem nessa também. Ali, o treinador armou o esquema, até porque, se você ver... Não, o treinador não caiu à toa. Esse mesmo presidente que deu um beijo nele depois do Paris Saint-Germain, na coletiva, foi o que mandou ele embora. Por quê? O Palmeiras que pressionou o Botafogo lá em cima no campo defensivo. Méritos do Abel, por isso que eu tô falando. Aí o Botafogo não conseguiu sair desse ferrolho. Não conseguiu. Depois que o Botafogo tomou o gol, conseguiu sair. Poderia ter jogado assim do começo. Então, eu tenho como uma atitude, assim, medrosa do treinador do Botafogo e uma atitude corajosa do Abel, por isso que o Abel é melhor. O Botafogo, ele estava satisfeito, me parecia, em levar, de repente, para as penalidades. Só que quando o Palmeiras faz o gol, não tinha outra alternativa. Ou era empatar a partida, ou virar. E aí o Botafogo resolveu jogar, ou pelo menos atacar um pouco mais, sem tantos cuidados, não é?